Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Um vídeo um pouco inusitado para quem está acostumado com o meu conteúdo. É um momento nostalgia. Eu estava me lembrando da série de anime Os Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, que eu assisti na minha adolescência. Assisti muito, era o meu favorito, né? De todos os animes, de todos os desenhos. Os Cavaleiros do Zodíaco realmente era o meu favorito. Só briga muito com Avatar, a Lenda de Aang, né? Ainda não sei dizer hoje qual dos dois é o meu favorito, né? Tenho medo de dizer que não é os Cavaleiros do Zodíaco, mas quero comentar algo interessante aqui com vocês. Aproveitando também que no ano que vem, 2026, a série vai fazer 20 anos de lançamento aqui no Brasil, tá? Porque no Japão foi lançado em 2002, se não me engano, e aqui no Brasil foi lançado em DVD em 2006. Eu tive contato com essa série, a Saga de Hades, em 2007, mais ou menos, tá? Já conhecia o anime, já tinha assistido outras sagas, mas não tudo de forma contínua do início ao fim até chegar na Saga de Hades, né? Realmente não tinha. E aí, em 2007, eu estava andando na rua, né, com minha mãe, encontrei um DVD e falei: Ah, Cavaleiro do Zodíaco, que legal, vou comprar, vou assistir. E já era da segunda parte, porque a saga de Hades é dividida em três partes, né? A saga do Santuário, Inferno e Elísios. E eu encontrei o DVD da saga do Inferno, já o primeiro. E aí fui pegando a coisa assim, no contexto meio que já o bonde andando, mas mesmo assim consegui entender tudo e fui seguindo. Depois, demorou um pouquinho para sair a saga dos Elísios, e depois ainda que eu encontrei a saga do Santuário, comprei e aí fui assistir tudo outra vez. Só que daí em diante, o que aconteceu? Todos os anos, todo final de ano, eu reassistia a saga inteira, do início ao fim. Depois eu comprei os outros DVDs, comprei a saga completa, né, desde a Guerra Galáctica, né, que é a primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco, até o finalzinho tudo, né, os longa-metragens, tudo. Né, comprei tudo. Eu assistia, mas a saga de Hades era a minha paixão. E o que, que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu que em 2012 eu me converti. Né? Converti assim, né? Quem me conhece desde pequeno pode até estranhar um pouco, né? Como assim se converteu? Desde pequeno eu ia para a igreja. Minha mãe sempre me levou para a igreja. Né? Nos domingos de manhã eu estava lá com ela e tal. Mas, adolescente meio rebelde, né? A gente passa por outros caminhos. Enfim, né? Eu passei por uma fase não católica, tá? E realmente a época que eu era católico antes, quando eu era criança, era pela fé dos pais, né? Da mesma forma que nós somos batizados quando crianças, né? Na fé dos pais e dos padrinhos. Não era algo que eu professava a fé de forma consciente. De todo modo, em 2012, quando eu entrei no curso de preparação para o Crisma, onde eu comecei a estudar a doutrina da igreja, conhecer de fato o que é a igreja, eu teve esse momento de conversão. E eu estava lá com os meus 17 anos. E tive essa metanoia, tá? E continuei acompanhando os Cavaleiros do Zodíaco, né? Revendo no final do ano, né? Até que eu cresci e simplesmente larguei, né? Perdi o interesse. Não foi uma coisa assim que eu vi que era ruim ou qualquer outra coisa, né? Foi a religião que me impediu. Não, eu simplesmente perdi o gosto porque eu fui crescendo. Né? A gente vai crescendo, vai perdendo o gosto das coisas de criança, né? Dos desenhos, das brincadeiras, né? Normal da vida, né? Graças a Deus. Só que uns meses atrás eu estava relembrando de algumas coisas da série e achei interessante tentar reassistir a saga de Hades. Se você não conhece, se você não é da época, não é dessa geração, não está sabendo do que eu estou falando, né? Dê uma pesquisada rápida. Se você já tem minha idade, eu acho que você não vai se interessar, né? Não vai começar a se interessar por isso. Né? Talvez se você já tem o hábito de ver alguns desenhos, algum anime e tal, seja interessante. Né? Se você é mais novo que eu, não perca essa oportunidade. Né? Realmente assista Os Cavaleiros do Zodíaco, vale muito a pena. Tá? Em comparação com os de hoje, né? Vale muito, muito mesmo. Um parêntese aqui, né? A turma otaku não vai gostar desse vídeo. Não vai. Né? Principalmente pelo que eu vou dizer agora.
O The Lost Canvas, que é uma espécie da Guerra Santa anterior, né, que foi feito depois da saga de Hades, eu nunca vi todo, nunca assisti todo, certo? Assisti até uma parte e parei. Mas eu tentei começar, mas não fluiu, não desceu. Realmente eles pegaram, seguiram a onda dos animes modernos e o estilo, os diálogos, é, não desceu. Tudo bem que mostra lá os Cavaleiros de Ouro como grandes guerreiros, né, batalhas realmente interessantes, né, diferentes das outras que tem mais diálogo do que briga, né, que é a reclamação aí de muitos fãs. Mas mesmo assim é um negócio muito mais infantil. Muito mais. Se a gente observa a profundidade da, da, da magnificência, da magnanimidade, essa é a palavra, da magnanimidade, da autoridade, da profundidade dos personagens dos diálogos da saga tradicional, é um negócio muito mais maduro. Muito mais maduro. Apesar de ser realmente um desenho para criança. Né? É para criança, é para adolescente, no máximo. Tem realmente muita infantilidade quando, né, por exemplo, né, tá lá o mestre ancião explicando para os cavaleiros o que eles devem fazer. E eles ficam lá com aquela cara assim, repetindo o que ele disse. É um negócio muito tosco, realmente. Né? Mas mesmo assim, existe uma profundidade ali no diálogo, certo? Do que está sendo dito, diferente do The Lost Canvas. É diferente, tá? Até onde eu vi do The Lost Canvas, certo? E claro, isso é minha opinião. Não estou, né, dizendo que, meu Deus do céu, é uma porcaria. Não, não estou dizendo isso. É a minha opinião diante do The Lost Canvas, certo? Beleza, vamos voltar. O que tem a ver Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades, com a minha conversão? Dentro da Saga de Hades existe uma estrutura, certo? Tá, um resumo do resumo do resumo do resumo, para quem não conhece. É uma história de cavaleiros, certo? Que usam armaduras correspondentes às constelações. E lá pelas tantas, esses cavaleiros, que são divididos em bronze, prata e ouro. Certo? Os de ouro são mais fortes que os de prata, e os de prata mais fortes que os de bronze, só que os de bronze são os protagonistas. E todos eles são cavaleiros da deusa Atena, certo? Da reencarnação da deusa Atena, que é na jovem chamada Saori Kido. No momento em que o imperador do inferno, Hades, né, que é um dos três grandes deuses da mitologia grega, ele quer dominar o mundo, ele renasce para dominar o mundo. Os cavaleiros de ouro que haviam morrido, eles ressuscitam com a ajuda de Hades para tirar a vida de Atena. Só que eles, na verdade, eles sabiam que Atena precisava ir para o mundo dos mortos para enfrentar Hades, certo? Então eles enganam Hades. Essa é a história, a parte da saga do santuário. Depois, quando Atena de fato morre e vai para o mundo dos mortos, os Cavaleiros de Bronze, os protagonistas, precisam atingir um poder máximo, chamado de oitavo sentido, no desenho, né, no anime, para poder chegar ao mundo dos mortos vivos, para entregar a armadura de Atena para Atena acabar com Hades. Essa é a história. E aí eles passam por todo o inferno, depois passam pelos Elísios, que na mitologia grega é o paraíso, certo? Só que é um paraíso no mundo dos mortos, o que é bem interessante, né, de ser retratado ali, até encontrarem cara a cara com Hades. O resumão é esse. Tá? Só que dentro da parte do inferno, eles seguem uma estrutura um pouco parecida com a estrutura da Divina Comédia. Eu achei isso muito bacana. Né? O criador de Cavaleiros do Zodíaco, sem dúvida, ele teve contato com a Divina Comédia para colocar alguns elementos ali no inferno. Certo? Então não é um inferno grego, 100% grego. Tá? Tem elementos misturados ali com os elementos de Dante Alighieri da Divina Comédia. E eu só fui perceber depois, é lógico. Né? Eu não tinha essa cultura em 2007, estava lá com 12 anos mais ou menos. Também existe uma mistura do panteão dos deuses gregos com a cosmovisão cristã. Isso é muito evidente no desenho. Muito evidente. Se você acompanha qualquer saga dos Cavaleiros do Zodíaco, quando se fala dos deuses, como Atena, por exemplo, é uma das deusas, existe também uma referência a um deus que, pronto, eles não especificam, não entram em detalhes, só falam de uma superioridade de uma divindade.
volta e meia acontece um diálogo onde um personagem cita, menciona Deus. Fora o longa-metragem que fizeram, quando eles enfrentaram o próprio Lúcifer, né? Os Cavaleiros de Bronze enfrentaram Lúcifer. E aí o cavaleiro católico da série, que é Yoga, ele explica quem é. Que todo mundo tá, quem é esse cara? Quem é esse cara que é dono do mundo? A Yoga vai explicar. Ele era um anjo de luz, que desceu do céu, Deus expulsou e tal, beleza, pronto, vou enfrentar o cara. Né? Mas tem um momento também, lá quando eles entraram no inferno, quando chegam na sala do julgamento, o espectro de Hades que julga as almas que chegam lá, ele começa a querer julgar todo mundo pela menor maldade, com uma planta que a pessoa faz, né, com um animal. Pior, imagine as outras maldades, né, os outros crimes, os outros pecados. E aí o Seiya, ele faz um discurso para dizer que não tem como a pessoa, por mais benéfica que a pessoa seja, ela vai acabar cometendo algumas pequenas maldades. Mas como é que ela vai saber, né, que ela merece realmente uma condenação por conta de umas pequenas maldades que ela fez, porque ela precisava de plantas, precisava de animais, né? E aí o espectro fala assim: ah, mas o único capaz de julgar isso é Deus. Que Deus, cabra? Você não está falando, você não é o súdito de Hades, né? É lógico, existe um ser que está acima dos deuses na cosmovisão dos Cavaleiros do Zodíaco. E isso está presente também. Não vou dizer que o cara leu os Lusíadas, não vou dizer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas isso está presente nos Lusíadas. Né? Quando Camões ele fala dos deuses gregos, né? Greco-romanos, que lá fala, né, com os nomes romanos, né? Ele os coloca abaixo do Deus Supremo. Então existe uma hierarquia onde o Deus Criador está acima de todas as outras divindades, certo? Não, pelo amor de Deus, gente, não estou falando que existem, né, os deuses greco-romanos, mas existem as forças da natureza, que são nomeadas como deuses por inúmeras culturas. Ou vai dizer que Zeus é outra coisa senão raio, né? Raio, relâmpago, trovão. É Zeus, é Júpiter, é Thor, certo? Então existe essa força cósmica que está abaixo do Deus Criador. Existe o Sol, que é Apolo, né, que é Febo, e esse Sol está abaixo do Deus Criador. É submisso ao Deus Criador. É uma força cósmica, uma força da natureza, ou o ímpeto humano, Afrodite, né? Vênus, que é o amor, certo? Está abaixo do Deus Criador. Tudo isso obedece à ordem que é dada pelo Deus Supremo, o Deus Criador. O Deus cristão, vamos dizer assim. Tá? E isso está presente lá. Esse tipo de coisa, né, que, claro, sempre foi minha paixão. Mitologia grega sempre foi minha paixão. Sempre gostei muito. Acho que eu já até comentei aqui que eu, nessa época, assim, eu fiz umas apostilas, né, pesquisei na internet inúmeros personagens do panteão grego, fiz apostilas para eu mesmo fazer não sei o quê, porque eu não li aquilo do início ao fim. Nunca li. Mas já consultei, já folheei, né, já revi as imagens. Gostava muito daquilo. E outras mitologias também, mas a grega era a principal, que eu mais gostava. Toda essa mistura também, a Divina Comédia, eu tive contato com a Divina Comédia relativamente cedo, em comparação com os outros, com todo esse cenário aqui, vamos dizer assim, né? Que eu não li tudo isso aqui não, tá? A maioria, a grande maioria eu já li, né? Mas tem alguns aí que eu não li ainda. Mesmo assim, a Divina Comédia foi uma das primeiras literaturas que eu peguei porque eu quis. Né? O primeiro livro que eu li assim na minha conversão, né, intelectual, né, muitas aspas aí nesse intelectual, foi o mínimo do professor Olavo. Né? E daí eu fiquei, não, eu preciso ler, eu preciso ler. Eu vou ler o quê? Aí eu pesquisei rapidamente, né, o que era a Divina Comédia, porque eu já tinha ouvido falar, né, de um livro que falava assim do inferno, do paraíso e tal. E eu falei, eu vou ler esse negócio. Eu não entendi praticamente nada, mas eu peguei ali o enredo do que estava acontecendo, certo? Claro, né? Uma pessoa começando os estudos pela Divina Comédia é uma loucura, né? E realmente é uma loucura. Mas depois disso eu já li duas ou três vezes. Já li três vezes, já li a Divina Comédia três vezes. E cada uma dessas vezes, né, eu fui aprendendo um pouco mais e espero continuar relendo e continuar aprendendo muito e muito mais com a Divina Comédia. Mas o que que acontece? Os elementos da Divina Comédia que estão em Cavaleiros do Zodíaco já estavam na minha imaginação.
Esse elemento, essa cosmovisão de que o Deus Supremo está acima de todas as forças cósmicas, de todos os outros deuses, já estava na minha imaginação. Tem uma outra característica do desenho, do anime, que é muito legal, muito legal. E eu fiquei me perguntando isso por muito tempo. Hades, no desenho, ele quer fazer um grande eclipse. E ele quer dominar o mundo a partir desse eclipse. Tá, tem um alinhamento dos planetas e tal, vai escurecer. Mas o que é o grande eclipse? A Terra vai ficar imersa na escuridão. E aí vai estar escuro, vai estar frio e a vida na Terra vai morrer, né? Mas por que o grande imperador do inferno, Hades, o deus lá que quer dominar o mundo, ele quer dominar dessa forma? Por que ele não lança os espectros todos na Terra e coloca todo mundo a seu serviço, né? Prende todo mundo lá nas prisões do mundo dos mortos, né? Não faz qualquer coisa. Não, ele quer deixar tudo escuro. E eu fiquei me perguntando, mas meu Deus, que coisa, que dominação mais chula, mais pobre. Sei lá que palavra que eu vou dizer para qualificar esse tipo de dominação de mundo que não faz sentido nenhum. E eu fiquei me perguntando isso por muito tempo. Né? Sempre que eu voltava, sempre que eu me lembrava disso, mas rapaz, que coisa sem pé nem cabeça. Até que depois, estudando um pouco de simbólica, né, eu tive conhecimento desse paralelo do Sol com a inteligência. E está presente também lá no Lá Velho, certo? Não é só simbólica, não é só astrologia, certo? Na filosofia também nós encontramos isso daí. E o Sol, ele é análogo à nossa inteligência, ou nossa inteligência é análoga ao Sol, tá? E o que seria a escuridão? Se nós conhecemos as coisas por conta da luz, nós só enxergamos as coisas por conta da luz. A luz é símbolo da nossa inteligência, da nossa consciência, da nossa capacidade de compreender as coisas, de se compreender a si mesmo, certo? A escuridão é a ignorância, é a falta de consciência. A escuridão, as trevas, elas simbolizam o domínio do mal, o domínio supremo do mal. Porque o que é a ignorância suprema, senão o maior mal que a inteligência humana pode sofrer? Né? A capacidade da inteligência não conseguir compreender nada, absolutamente nada. Ou não ter mais consciência, não ter mais consciência de si, não saber como agir, não entender nada, não compreender as coisas, certo? Por que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como vai dizer São Paulo? Por que Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque Ele é a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, certo? Deus é luz, Deus é a compreensão. Deus quer que as pessoas sejam sábias, né? Sejam inteligentes. O menino crescia sabedoria e idade e graça diante de Deus dos homens. O menino crescia em sabedoria. Deus quer que cresçamos em sabedoria. O contrário, o que Satanás quer? É a ignorância, é a mentira. Ele é o pai da mentira, certo? O que a mentira faz se não tirar a nossa consciência, a nossa compreensão das coisas, fazer a nossa inteligência ficar deficiente? Então, é realmente o maior mal, o grande mal. Hades não poderia querer algo pior do que, do que isso, do que o eclipse. O eclipse ele é o cume da dominação do mal sobre o mundo. Todos os grandes vilões que querem fazer uma escuridão total no mundo são realmente grandes vilões. Porque todas as outras coisas que eu imaginei, né, enquanto um adolescente que queria ver o pau, a briga, a porrada, né, não era um grande mal. E isso sim, o eclipse sim. Tem outra coisa também que acontece lá no meio da parte da saga do inferno, que é o personagem Shun, o Cavaleiro Shun, que para muitos né, é um personagem fraco, meio efeminado, mas ele na verdade é um personagem muito inocente, muito puro, tá? Beleza, não há controvérsias, né? Mas ele é o símbolo dessa pureza, é o símbolo de uma ingenuidade, da ingenuidade. E ele é o Cavaleiro de Andrômeda, tá?
Ele é o personagem escolhido por Hades para ser o seu corpo na Terra. Porque Hades ele não quer usar o corpo dele, certo? Ele escolhe uma pessoa a cada 243 anos para tentar uma nova guerra santa contra Atena. E o que foi escolhido dessa vez foi Shun. Podia ter escolhido qualquer pessoa aí que era o cara mais forte, né? Porque Shun, não, ele não escolheu a força, ele escolheu a pureza. E Shun de fato muda a cor dos cabelos, fica possesso por Hades, usa roupa, fica lá sentado no trono, todo mundo acha que é Hades mesmo, meu Deus, e agora como é que faz para Shun voltar ao normal? Por que que Hades consegue dominar Shun? Depois, né, a alma de Shun briga, né, contra a alma de Hades e consegue expulsá-lo, né, o irmão ajuda também, enfim. Mas por que que Hades consegue ter um certo domínio sobre Shun? Para dizer que ninguém está ileso da maldade. Ninguém. Por mais simples, por mais inocente, por mais puro que pareça, enquanto está vivo, o ser humano, ele é corruptível. Ele é corruptível, ele pode ser dominado pelo mal, ele pode ser enganado pelo mal, ser seduzido, qualquer coisa. E o Shun é a prova disso, tá? É... Ah, tá. Tem uma coisa que eu ia deixar passar. Logo no início da saga do Inferno, que tem aquele arco na entrada do Inferno, né? Deixai vossa esperança, ó vós que entrais. Tá lá no início da Divina Comédia isso. E aí Shun lê isso para o Seiya, que é o personagem principal de toda a série. E aí você fica abismado com aquilo, mas como que as pessoas que morreram, elas podem perder a esperança se a esperança é a única coisa que resta no coração das pessoas? Né? Nós somos cavaleiros da esperança, e eles são de fato chamados cavaleiros da esperança desde o princípio. Tá? Vamos, Shun, nós não vamos perder a esperança. E ele é o cara que consegue acabar com tudo, véio. Ele é o cara que consegue vencer Hades. Né? Ele e os seus amigos. Tá? Passam por um perrengue gigantesco nessa saga todinha. Mas eles conseguem vencer, porque eles são os cavaleiros da esperança. Não tinha coisa melhor para eles conservarem do que a esperança. Não tinha. A esperança é o que mantém eles de pé. Isso é muito legal, isso é muito legal. E aqui eu quero encerrar fazendo uma defesa. Encerrar não, tem duas coisas para eu falar. Né? Antes da defesa, deixa eu falar outra coisa aqui, que estava anotado. A batalha contra Hades, já no finalzinho, né? No final de tudo, é uma batalha decepcionante. Decepcionante, porque não tem muita briga. Passa-se muito mais episódios lutando contra os juízes do inferno, contra Thanatos, o deus da morte, e contra Hades, o fortão, o cara, né, o chefão. A batalha é rápida. Tudo bem que os cavaleiros já estavam com uma armadura mais forte, armadura divina, etc, etc. Aparece Atena já com armadura também. Mas, poxa, podia ser uma batalha que durasse ali uns 3, 4, 5 episódios. Por que que isso não acontece? Mais uma vez, a Divina Comédia em ação. Não sei se o criador tinha isso da Divina Comédia em mente quando fez, tá? Mas, o que que acontece? Quando Dante Alighieri chega no mais profundo do inferno, o diabão lá, ele está congelado da cintura para baixo. O cara não faz nada, não fala nada, tá só mastigando os condenados, né? São três condenados. Ele está mastigando. Mas é isso. Dante viu tanta coisa, conversou com tanta gente, ouviu tanta coisa, e quando chegou lá no final, o diabão está congelado, está inerme, não faz nada, e Dante passa por trás dele e vai para o purgatório. De forma muito fácil. Por quê? O mal, assim como o Sauron do Senhor dos Anéis, né? Aquele olhozão de fogo, espalhafatoso, mas que não sai do lugar. Não sai do lugar, Sauron não sai do lugar no Senhor dos Anéis. Né? Quando o Frodo consegue destruir o anel, o que que Sauron faz? Nada. Né? Sauron sucumbe. Por que que esses vilões, esses grandes vilões são assim? Para mostrar que o mal, por mais espalhafatoso que seja, por mais malvado, mais maléfico que seja, ele não tem poder diante da grandeza de Deus. É Deus que governa tudo. É Deus que governa. Eles são maiores do que nós. Né? O mal é maior que o ser humano, sim. O mal pode seduzir, como seduziu Shun. Né? Pode, né, acabar vencendo algumas pessoas, sim. Mas ele nunca vai conseguir o grande eclipse. Ele nunca vai conseguir. Ele é impotente diante
da grandeza da ordem do cosmos, diante da grandeza daquele que governa essa ordem, que é o próprio Deus, certo? Então com Hades não era diferente. E o legal é que Hades ele usa uma armadura negra com 6 asas. E é uma referência também, é claro, a Satanás, que era um serafim, né, que na Sagrada Escritura diz que tinha 6 asas, certo? Coisas da tradição, tá? Então tá ligado ali, né, uma certa analogia com o grande vilão, que é o próprio demônio. E de uma aparência muito bela, que Hades tem um rosto belíssimo, o corpo de Hades é belíssimo, é por isso que ele conserva e tal. Mas é malvado, é forte pra caramba, só que perde facilmente a batalha. E, enfim, agora sim, uma defesa que eu quero fazer ao Seiya e a Saori, para quem conhece a série, tá? O Cavaleiro de Pégaso, que é o protagonista, e a deusa Atena, tá? Mas antes, um outro parêntese para dizer meus personagens favoritos, né? Toda a vida. Shiryu de Dragão, é lógico, e Shaka de Virgem. São os meus cavaleiros favoritos. Né? Não, claro que eu não gostava de ser de peixes nessa época. Tá? Porque tá, o Afrodite de Peixes é um cavaleiro muito ruim, eu não gostava dele. Tá? E eu nasci lá em março, né? Sou de Peixes e aí tem essa história, né? Mas enfim, eu gostava de Chaka de Virgem. Chaka de Virgem para mim é o cavaleiro mais forte de ouro e o Shiryu é o mais massa, é o mais legal. Eu gosto muito dos dois. Fecha parênteses, vamos lá. Por que, que eu quero defender o Seiya e a deusa Atena, Saori? Porque tudo bem que quando a gente é adolescente, a gente vê aquele romance dos dois e acha que os dois vão ficar juntos e nunca ficam. E que o Sei é um fracote porque ele sempre cai no chão. E a Saori é uma fracote também porque ela sempre se deixa sequestrar. E aí quando o Seiya cai, ela começa a falar lá de longe, Seiya, levante, Seiya. E o Seiya realmente se levanta do nada, cria força, veste uma armadura de ouro, vence o vilão, pronto. Sempre assim. Todas as sagas têm esse final. Olha o spoilerzão aí gigantesco aí. Para todas as sagas, para todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco, né? O final é assim. Saori é sequestrada pelo vilão, Seiya perde a batalha, está lá diante do vilão, e aí a Saori começa a chamar ele lá no fundo do coração dele, né? Acende o cosmo dele, reacende o cosmo dele, ele veste uma armadura mais poderosa do que antes e vence o vilão. Não foi diferente na saga de Hades. Mas qual é a defesa que eu faço agora? Veja, gente, eu assisti esse anime agora, e claro, não morri de amores porque eu já estou adulto e tem coisas que realmente eu tive que pular, né? Principalmente da saga do Santuário, eu pulei muita coisa, tá? Eu quis reassistir para ver se realmente era bom e estou satisfeito, porque se eu tivesse a idade que eu tinha quando eu tive contato, eu assistiria tudo outra vez. Tudo outra vez. Eu sei o bem que isso me fez. Tem seus males? Tem. Né? Estética, etc, etc. Mas tem o lado bom também, certo? E claro, né, agora não é uma coisa que eu carrego para minha vida, vou reassistir Cavaleiros do Zodíaco todo final de ano. Pelo amor de Deus, né? Não vou fazer isso. Já cresci, graças a Deus. Mas agora eu consigo enxergar algumas coisas que antes só ficaram impregnadas na minha memória. Eu não tinha consciência da grandeza, certo? Eu não tinha, quando eu assisti, eu não tinha consciência de tudo isso que eu falei agora. Eu só achava Shiryu o máximo, Shaka o máximo, Seiya um bobalhão e continuava gostando da série. Só isso. Mas as coisas foram ficando, né? As coisas boas foram ficando. E o que que a gente precisa aprender com Seiya? O Seiya de Pégaso e a deusa Atena, a Saori, eles não são um par romântico, gente. Pelo amor de Deus. O Seiya vai ficar junto com a moça lá do orfanato. Né? Pelo menos deveria ter ficado. Não sei se ficou, né? Porque eu não assisti o Ômega, a série o Ômega, que é a continuação. Mas beleza, você tem que ficar com ela lá. Ou no máximo com o Marin, a cavaleira de águia. Mas com a Saori não. Por quê? A deusa Atena da mitologia grega é uma deusa casta. É uma deusa muito casta. E o que, que acontece? Na mitologia grega, ela é a deusa da guerra e da sabedoria. Né? Da guerra também, certo? É da batalha. Mas é a deusa da sabedoria. E é uma deusa extremamente casta. Ela não se casa com ninguém, ela não fica junto com ninguém. Ela tem até um quê de valentona. A gente já imagina a deusa Atena uma mulher valentona. Né? Pelo menos eu imaginava. E aí,
Por que a sabedoria é casta? A sabedoria, ela precisa ter todos ao seu redor, mas ela não se deita com ninguém. Ela não se une carnalmente com ninguém. Todos devem desejá-la. A posse da sabedoria está no desejo. O que é um filósofo senão um amante da sabedoria? E o amante da sabedoria é aquele que quer cortejar o tempo todo, que quer seduzir o tempo todo, que quer ganhar a afeição o tempo todo. Se ele consegue ir para a cama com a sabedoria, acaba todo esse afé, toda essa paixão, né? Tirando, é claro, estou romantizando a coisa, mas para a gente perceber que na deusa Atena existe essa casta devoção, certo? Porque deve haver essa devoção casta à sabedoria propriamente. Aquele que ama a sabedoria é como um cara apaixonado que quer seduzir uma moça o tempo todo. Se ele já a possui, acaba essa sedução, essa primeira paixão, não haverá mais união com a sabedoria verdadeiramente. Tá? A união com a sabedoria é essa proximidade e essa distância. E o Seiya, ele tem esse amor devoto por Saori. É um amor devoto. Ele é devoto de Atena. Não devoto tal como nós católicos compreendemos o que é uma devoção. Mas ele tem esse amor devoto. Ele, de fato, é extremamente apaixonado pela deusa Atena. Mas é um amor extremamente casto. Ele não deseja carnalmente a deusa Atena em nenhum momento. E por isso que eles não vão ficar juntos em momento algum. E ela também o ama de forma profunda. Porque o tempo todo está todo mundo caindo, morrendo. Ela chama quem? Seiya. É o Cavaleiro da Esperança. Então, em defesa do Seiya. E esse amor, veja que é essa paixão que faz com que o Seiya se levante novamente. Todas as vezes que ele cai, todas as vezes que ele cai, ele se levanta, porque ele precisa salvar Atena. Isso é muito bonito, se a gente presta atenção do jeito certo, né? Existe uma beleza e a gente precisa aprender a ter devoção com o Seiya, tá? Quando a gente é devoto, quando a gente, né, tem de fato, presta um culto numa religião, a gente tem que ter esse amor do Seiya. O amor de admiração, de devoção, de querer estar junto, mas sem querer possuir, certo? E quando a gente cai, a gente confia nessa voz sutil, suave, que vem, uma voz feminina, né? Uma voz passiva. Por que é feminina? Porque é passiva, certo? É passiva, é suave, é sutil, é simples, tá? Essa voz que vem do alto, que vem do céu, para dizer: levanta, tenha esperança, confie. No final quem vai vencer sou eu. E a gente se levanta, tá? Beleza, que eu estou transformando aqui Cavaleiro do Zodíaco numa catequese. Né? E ninguém que assiste Cavaleiro do Zodíaco vai fazer esse tipo de catequese, né? Claro, é uma série para a gente se divertir, para distrair, para passar o tempo, beleza. Mas eu estou falando como quem quis reassistir com esse olhar. Tá? E realmente, muitas coisas ficaram na minha memória. E com o tempo que essas coisas foram florescer, eu nunca falaria do Seiya e da Saori desse jeito que eu estou falando agora, se eu não tivesse passado por uma aproximação com a igreja, no estudo de muitas coisas, da doutrina da igreja, etc, etc. Né? Da tradição e tal, de devoção mesmo. Né? Mas eu posso dizer agora que eu cheguei a compreender essas coisas que eu estudei porque tinha uma sementinha que foi plantada na minha memória lá atrás. De forma que eu não tinha consciência quando assisti. Mas eu assisti tanto, assisti tanto, assisti tanto, que aquilo ficou impregnado na minha memória. E floresceu depois. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Eu não quis realmente deixar passar em branco isso. Eu queria comentar, eu queria, desde que eu pensei em reassistir, eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo, eu preciso falar isso para as pessoas, porque a gente foca muito. A gente, vírgula, né? O pessoal, a galera que curte anime, os otakus, focam muito numa narrativa e exigem uma coisa do desenho e tal. Né? E outra turma vai querer bater em anime porque anime não presta, não sei o quê. Uma outra turma vai começar a defender os desenhos e tal. Eu não estou aqui para defender time de seu ninguém. Estou falando que o que eu vi foi isso. O que eu tiro de legal é isso.
E ajudou na minha conversão? Sim, eu sei que ajudou. Eu creio que ajudou, tá? Vou continuar assistindo? Não, não vou continuar assistindo. Mas foi bom. Foi bom. E se eu tivesse 17 anos, se eu tivesse, né, 12 anos, né, até os 17, assistiria tudo outra vez. Agora com 30, né, o tempo passou. Mas é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que esse vídeo alcance mais pessoas. Tá bom? E comenta aí o que você achou, se você já conhecia, se você gosta do desenho. Comenta aí também, né, qual é o seu personagem favorito do desenho, tá? Para que o vídeo cresça, né, e alcance mais pessoas. Tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.